Você conseguiu encontrar? Amém? João capítulo 20, versículo 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechada as portas, diga assim, fechada as portas, oh glória, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou-se Jesus e pôs-se no meio. Repita comigo, pôs-se no meio, amém, e disse-lhe: Pai seja convosco. Dobre a sua cabeça em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Pai, nesse momento estamos aqui na Tua presença para Te engrandecer, para Te agradecer e Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Mais uma vez, Pai, apresento a minha vida diante de Ti. Eu sei que o Senhor não fizer, de mim não sairá nada. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Prepara a terra dos corações nesta noite, Pai, porque as terras podem até ser diferentes, mas a semente é sempre a mesma. É a Tua palavra, é a Tua palavra, e nós sabemos que ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela consegue ir onde o médico não vai, ela consegue ir onde o psicólogo não vai, ela consegue ir onde o homem não vai, e será a Tua palavra pregada nessa noite, e saberemos que terá efeito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, o contexto dessa passagem é a ressurreição de Cristo. E é interessante que, se nós voltarmos um pouco ao tempo, vamos perceber que em certo momento Jesus, ele chama os seus discípulos à parte e faz uma pergunta da seguinte forma: o que te estão dizendo por aí que eu sou? Aí alguém fala lá no meio: Jesus, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Uns estão falando que o Senhor é até o João, o Batista. Outros também estão falando que o Senhor pode ser até Elias. Aí Jesus volta a pergunta para os discípulos e diz: e vocês que andam comigo, o que eu sou? Pedro, pela revelação do céu, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Foi preciso ser revelado a Pedro que Jesus era o Messias. Só que no decorrer da conversa, Jesus começa a falar: é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Irmãos, Pedro chama Jesus à parte e diz: mestre, não precisa disso. Senhor, o Senhor não precisa passar por isso. Irmãos, imediatamente Jesus repreende a Pedro. Por quê, irmãos? Porque existem momentos em nossas vidas que precisamos passar por uma repreensão do Senhor. Porque Deus não cria crente mimado. Deus não cria pessoas mimadas. A Bíblia vai dizer que Jesus ama aquele que corrige. Ele está corrigindo para te ensinar. É necessário chamar e dizer: não é bem assim. Você está se perdendo. Você está dando ouvido a quem não era para dar. Aí ele vai dizer: para de trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus. Pedro precisava estar em vigilância, irmãos. Tinha acabado de ser usado por Deus. Não vigiou. Jesus o repreende. E os dias vão se passando. A Páscoa vai chegando. E Jesus sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para o vender a ele. Aí Jesus chama a Pedro e João e diz assim: olha, procure uma casa, porque eu quero cear com vocês. Essa será a nossa última ceia. Eu acredito que Pedro pergunta para João: onde é que vai ser no meio dessa perseguição? Aí Jesus, irmãos, ele dá uma dica: olha, procura um homem na entrada da cidade de Jerusalém que está carregando um cântaro de água. A primeira mensagem que Jesus estava passando é: será um local secreto.
Porque não era comum no meio dos judeus homens carregarem cântaros de água. Lembra que quem estava com cântaros de água era Rebeca? Lembra que quem estava com cântaro de água era a mulher samaritana? Jesus estava passando a mensagem: é num lugar secreto. Porque é sempre no lugar secreto que o Senhor quer nos encontrar. Porque um lugar secreto é preparado por Ele. E Jesus disse assim: pergunta ao dono da casa, aonde será? Os discípulos obedecem à voz de Deus. Segue o homem com cântaro. Eles encontram a casa. E no andar superior estava uma mesa preparada para a última ceia. Porque as coisas de Deus, irmãos, é superior às coisas da terra. Paulo vai dizer que a nossa mente tem que estar voltada nas coisas de Deus. Pensar nas coisas que são do... Eu sei que vocês são bons de Bíblia. Diga, do... Porque primeiro, para nós tomarmos uma atitude, precisamos de um pensamento. Nós precisamos pensar. E Paulo está dizendo: se você pensar primeiro nas coisas do alto, você vai ser um crente que glorifique a Deus. Você vai ser um crente espiritual e não um crente carnal. Quando chega lá, irmãos, Jesus pega um pão, começa a dizer: essa aqui é a minha carne que vai ser repartida por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus pega-se o vinho e começa a dizer: olha, esse vinho é o novo testamento do meu sangue, será uma nova aliança. Jesus estava dando garantia à sua igreja, porque a aliança feita com contrato, irmão, pode ser quebrada, mas de sangue não, é irrevogável. Jesus estava dando garantia para mim e para você nessa noite. E o tempo vai se passando. Jesus é entregue. Jesus é crucificado. Jesus é sepultado. Quando chega no domingo, o nosso mestre ressuscita. Só que eu não sei o que foi que passou na cabeça desses homens. Porque as profecias falavam, Jesus havia ensinado, todo mundo se esqueceu e realmente acreditou que Jesus tinha morrido e não havia ressuscitado. Todos, sem exceção de nenhum. O interessante é que Maria Madalena se destaca. Apesar dela não estar acreditando que Jesus havia ressuscitado. Irmão, imagina aí Jesus pregando para os seus discípulos. Eles entendem que Jesus era um Messias. Era o Filho do homem. Só que quando Maria Madalena percebe que Jesus realmente havia morrido, chegou-se o terceiro dia e não ressuscitou, Maria Madalena estava caminhando em rumo ao sepulcro. Maria Madalena estava frustrada, mas nem por isso ela deixou de caminhar. Maria Madalena estava frustrada no decorrer da sua caminhada, mas nem por isso ela deixou de caminhar. As frustrações fazem parte da nossa vida, mas isso não é suficiente para deixarmos de caminhar rumo às mansões celestiais. Se qualquer frustração, minha filha ou meu filho, você for querer desistir, precisa ser firmado o seu relacionamento com Jesus. Chegando lá, ela é surpreendida pelo seu mestre. Só que a tarde vai chegando. E o versículo que nós lemos vai dizer que os discípulos procuraram uma casa e foram se trancar. Qual era o sentimento que estava na vida dos discípulos? Diga assim comigo: o medo. Diga, o medo invadiu o coração dos discípulos. Um olhou para o outro e disse: vamos procurar uma casa, porque os judeus estão aí fora. Vai que ele faça com Jesus, vai que ele faça com nós o que fizeram com Jesus. O medo fizeram os discípulos recuarem. Porque é isso que o medo faz na minha e na sua vida. Ele faz a gente fechar as portas. Ele faz a gente recuar quando não nos neutraliza. E Deus não te chamou para ser crente medroso. Deus não te chamou para ser crente parado. Se o medo tem invadido a sua vida, Deus tem falado no decorrer das semanas que é possível vencê-lo pelo poder da palavra.
Diga assim: o medo faz portas serem fechadas. Você vai continuar com esse medo aí dentro de você, mulher? O medo está fechando porta na sua vida e você se conforma com isso? Usa a fé que Deus te deu, porque a promessa que Ele fez sobre a tua vida ainda está de pé. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, mas a promessa que Ele fez de ressuscitar o terceiro dia, Ele cumpriu. Ainda que os discípulos estivessem lá trancados. Pelo menos 3 portas são fechadas em nossas vidas, mas irei falar só sobre uma. Jesus, em uma das igrejas da Ásia, Ele vai dizer assim: ó, eis que estou à porta aí. A gente pega esse versículo e prega para as pessoas que são ímpias, que não são crentes. Só que Jesus estava falando para uma igreja. Jesus estava falando para crente que vinha para a doutrina, para crente que vinha para os ensaios e que não perdia um culto dia de domingo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo: melhora aí o seu relacionamento comigo, porque do jeito que está não dá. Da forma que Deus quer nos usar é de uma forma mais intensa, uma forma mais profunda. Só que o medo tem impedido de nós avançarmos na água do Espírito. Irmão, estamos fechando a porta do nosso quarto. Não é para fazer o que Jesus disse não, ora em secreto não, irmão. Estamos fechando a porta do nosso quarto para murmurar. Estamos fechando a porta do nosso quarto para reclamar. Estamos fechando a porta do nosso quarto para ver se a dor sai do nosso coração sem ao menos nós orarmos. Irmão, se nós quisermos vencer luta sem oração, eu quero só dizer para você que não dá, não vai. Ninguém vence luta sem orar. Existem batalhas em nossas vidas que precisamos estar com Bíblia, jejum e oração. A oração é um relacionamento de qualidade, porque Deus, Ele não quer oração de pessoas sinceras, Ele não quer oração de pessoas perfeitas, Ele quer oração de pessoas sinceras. Essa é a diferença. E o medo fez com que os discípulos fechassem as portas. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece e fica onde, irmão? Mesmo no... Jesus pôs-se no meio da situação, no meio do problema. Jesus apareceu no meio da adversidade. Jesus passou a ser o centro das atenções naquele momento. Quando Jesus chega, é para resolver. Lembra quando a Bíblia diz assim: e lembrou-se Deus de Ana? Irmão, Deus nunca esqueceu de Ana. A Bíblia está dizendo da seguinte forma: Deus está levantando-se do seu trono para agir em favor a Ana. Quando Jesus chegou ali no meio, irmão, foi para solucionar o problema. Os discípulos passaram a olhar para Jesus. E a alegria tomou conta do teu ser. Lembra que quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim, ó: atravessem o mar e cheguem no outro lado. Toda palavra que sai da boca de Jesus é promessa. Jesus não fala aleatoriamente. Se Jesus disse que os discípulos iriam chegar ao outro lado, eles iriam chegar. Com vento, sem vento, com mar agitado, sem o mar agitado, eles iriam chegar. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no meio do mar da Galileia, o que é que acontece? Uma tempestade. O vento fica mais forte, balança o barco. As ondas se agitam. E me diga aí qual é o sentimento que bate na porta dos discípulos? O medo. Aí o medo fizeram enxergar não o nosso Jesus, mas um fantasma. Porque o medo embaça a nossa visão. O medo, ele tira a nossa direção. Irmãos, Jesus aparece na quarta vigília para solucionar o problema dos discípulos. E aquilo que causava medo na vida deles, Jesus anda por cima do problema. Isso que está te afligindo, Jesus tem um controle na palma da mão dele.
Isso que tem tirado o seu sono, Jesus tem na palma da mão dele para solucionar. Às vezes nós queremos ajudar a Jesus, irmão, aí nós complica a situação. Deixa Jesus aparecer na hora certa para resolver o problema, porque Ele conhece as suas limitações. Ele sabe muito bem até onde você é capaz. E quando Ele vê que você não está mais conseguindo, Ele aparece na quarta vigília andando por cima das águas. Os discípulos com medo procuram uma casa para se esconderem. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece mesmo no meio. Qual foi as palavras de Jesus em seguida? Pai seja com... Vamos aqui contextualizar. Os discípulos estavam com... Aí quais eram as palavras de Jesus? Paz. Meus filhos, eu estou aqui. Paz seja convosco. Receba tranquilidade da parte de Deus. Receba equilíbrio da parte de Deus. Porque felicidade, irmãos, é diferente de alegria. Felicidade é circunstancial. Você precisa ter dinheiro no bolso para ser feliz. Você precisa comprar o que você quer para ser feliz. Alegria não, é um estado de espírito. Independente de como você está, a alegria está dentro de você. Não importa a situação. Quem está olhando do lado de fora diz assim: dessa daí ela não sai não. E você com alegria dentro do seu ser. E ninguém entendendo o que está acontecendo. Porque tem coisas que não dá para entender mesmo não, irmão. Nós temos que aceitar pela fé. Aí Jesus diz: Pai seja com... Aí os versículos posteriores vai dizer assim que Jesus mostra as suas marcas. E os discípulos se alegram, irmão, quando vê as marcas de Jesus. Porque as marcas de nossas vidas não devem ser para nós ficar tristes. Porque marcas não são feridas. Feridas, quando são pegas, ainda são doloridas, ainda dói. Mas marcas não, já estão cicatrizadas. É para alguém olhar e dizer assim: se ela conseguiu, eu vou conseguir. Se ela passou por isso, está assim marcada, mais feliz, alegre, eu vou conseguir. Os discípulos se alegraram quando viram as marcas do nosso Senhor. Logo em seguida, Jesus sopra sobre ele o Espírito. Recebe meu Espírito. Eles são regenerados. Jesus coloca a primeira vestimenta neles. Com detalhe, Jesus estava dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus viu que havia necessidade, além das demais coisas, de soprar-lhes o Espírito Santo. Por que, irmã Lívia? Porque sem o Espírito Santo a gente não vai para lugar nenhum. Sem o Espírito Santo a gente não tem direção. Sem o Espírito Santo a gente perde o controle. Certa vez na vida de Paulo, ele queria pregar na Ásia, irmão. Paulo queria fazer uma coisa boa, pregar o Evangelho. Só que o Espírito Santo disse: não é o tempo. Aí Paulo disse assim: e Bitínia, pode? Aí o Espírito Santo disse: o Espírito Santo sabe muito bem qual o momento certo para as coisas serem feitas. Às vezes quando estamos olhando do lado de fora, nós falamos assim: eu vou entrar agora, eu vou fazer isso agora, vou tomar essa atitude agora. O Espírito Santo disse: não, você está do lado de fora, eu estou do lado de dentro e estou vendo toda a situação. Certa vez, eu estava lendo Atos capítulo 13. E o Senhor falou fortemente comigo. A Bíblia vai dizer assim, ó: servia Barnabé e Paulo na igreja de Antioquia. Quando eu terminei de ler esse versículo, Deus falou desta forma comigo: Olívia, se você não servir na sua igreja, não tem sentido você servir em outro lugar. Mas por que, irmã Lívia, você está dizendo isso? Irmãos, porque quando olhamos para a história do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que sempre houve um tempo certo. Sempre houve um processo para Deus estabelecer as suas honras, os seus princípios e os seus momentos. Paulo, antes de viajar ao mundo, ele primeiro serviu na sua
Estava Barnabé e Paulo servindo na igreja de Antioquia. No momento certo, Deus toca no coração e diz assim: separa Barnabé, separa Paulo, porque agora eu vou em... Mas primeiro ele serviu em sua... Muitas das vezes o nosso problema, sabe o que é? Que a gente diz assim: pastor, toma aqui que eu vou ali, viu, depois. Tem um momento certo. Tem um não de Deus. Porque eu acredito que o Senhor dá o direcionamento àquele que escolheu como líder, para ver e estabelecer qual o momento de honra. Paulo, que é Paulo, esperou o tempo certo, e porque eu e você não podemos esperar. Queremos servir em outros campos, em outras igrejas, e deixamos a nossa por fazer. Quando quebramos princípios, não somos honrados por Deus. Quando quebramos princípios, não somos honrados por Deus. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Há um tempo estabelecido sobre a tua vida de honra. Espera mais um pouco que irei agir a teu favor. A Bíblia continua a dizer que 8 dias depois, os discípulos estavam mais uma vez reunidos. E vai falar que as portas de novo estavam fechadas. Só que dessa vez a Bíblia não diz que eles estavam com medo. Eles apenas disseram que as portas estavam fechadas. E se a Bíblia não diz que eles estavam com medo, acredito eu que as portas estavam fechadas por vigilância. As portas estavam fechadas por precaução. Porque, irmãos, eles estavam ainda com a primeira vestimenta. A segunda vestimenta, o revestimento de poder, a descida do Espírito Santo, ainda seria sobre a vida deles. Enquanto isso, a igreja trabalhava de portas fechadas. Mas quando chegou em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda. E de repente foram ouvidas ou vistas. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Porque no momento da oração, a sobrenatural de Deus, eles não somente estavam orando, eles estavam unidos, um segurando na mão do outro e dizendo: desce Espírito Santo, porque queremos ser revestidos com o teu poder. Até que isso acontecesse, irmão George, a igreja trabalhava de porta fechada. Mas depois que o Espírito Santo desceu, irmãos, eles saíram de Jerusalém, percorreram toda a Judeia, passaram por Samaria, chegaram em Galileia, e o evangelho tem pregado até os confins da terra. O Espírito de Deus, ele procura aqueles que adoram o Pai e o adoram em espírito e em verdade. Ser crente, irmãos, não é vir aos cultos. Ser crente é ter um relacionamento sério com Jesus. Ser crente é uma vida. A nossa vida deve ser um culto. Porque tem gente que só é crente dia de domingo. E Deus não gosta de nada pela metade. Todo o teu corpo tem que ser entregue para Jesus. Irmã Lívia, até as mãos, a língua, os olhos, o ouvido, o pé. Todo o teu corpo tem que ser entregue para Jesus. É o culto racional, é um culto com entendimento. Com a permissão do pastor, eu gostaria que você ficasse de pé. Pode, pastor. Gostaria de chamar a irmã Rayara para louvar um hino aqui comigo. Quem mandou largar as redes.